azul. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus pela grande oportunidade. Tá bom o som, deixa assim, porque se mexer pior. Glória a Deus, Deus seja louvado. Queremos pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Um dos profetas, denominado como o profeta maior, Ezequiel, se localiza o capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Tá bom? Ezequiel, capítulo de número 47. Fica logo após o profeta Jeremias e antes do profeta Daniel. Capítulo de número 47, que diz a palavra de Deus, a partir do versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me dava pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos joelhos, mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Pode se assentar. Meus queridos irmãos, nós temos algumas matérias acadêmicas, e quando eu falo matéria acadêmica, eu estou me referindo à teologia, e dentro da teologia a gente temos algumas cadeiras, algumas matérias que nos orienta, nos ensina acerca da Bíblia Sagrada, da doutrina, acerca da santidade, acerca de Deus, dos seus atributos, como por exemplo, nós temos uma doutrina na Bíblia ou dentro da teologia chamada de Cristologia, e essa matéria é a matéria que ensina sobre Cristo. Nós temos uma matéria chamada de antropologia, que é a matéria que fala sobre o pecado. Nós temos algumas matérias, a martiologia, soteriologia, por exemplo, que fala sobre a salvação, e assim sucessivamente. Nós temos o paracletologia, ou a pneumatologia, e dentro dessas matérias nós temos uma matéria que ela inclui dentro do curso teológico, mas ela não é propriamente dita uma matéria teológica, que é a hermenêutica. E a hermenêutica é uma matéria que ela está gradeada dentro da teologia, mas
Quem estuda a faculdade, quem faz direito, estuda essa matéria chamada de hermenêutica. Dentro da hermenêutica, nós temos a exegese, e dentro da exegese, nós temos o chamado de oratória. É a arte de se pronunciar em público, e a hermenêutica é a arte de se interpretar a Bíblia. E a exegese é a arte de aplicar o texto a quem está ouvindo. E dentro dessa hermenêutica, nós temos a homilética. A homilética é a matéria que ensina-nos a preparar sermões, preparar mensagem, e também, dentro dessa matéria chamada de homilética, nós nos comportamos, ou ela nos ensina como se comportar em cima do altar, por exemplo. Ela nos ensina como um cristão, um pregador, deve se vestir, como é que ele deve se comportar na hora da ministração da palavra. É bem verdade que essa matéria, e o que eu estou falando aqui, não vai seguir de regra, não serve de regra totalmente dita, porque quem manda ainda no pregador é o Espírito Santo. Quem manda na igreja ainda é o Espírito Santo. Quem opera no meio da igreja ainda é o Espírito Santo. Mas o pregador que se preza, ele tem que ter postura, ele tem que ter dicção, ele tem que ter oratória, enfim, em todas essas áreas que eu vos falei. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro do profeta Ezequiel é um livro de difícil interpretação, é um livro difícil de se interpretar, pois Ezequiel, ele é um profeta que fala de muitas visões, e as visões que o profeta vai falar, a gente fica assim a pensar, como é que ele vê uma roda rodando dentro de outra roda, ele observa os 4 seres viventes, 4 anjos, ele vê uma bola de fogo, ele vê uma nuvem de glória, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, vestido de vestes de jaspes, brilhante como o sol, e assim sucessivamente o profeta Ezequiel vai falando acerca do que ele está vendo. Mas o que me chama a atenção aqui é o capítulo de número 47, que é uma das grandes visões, ou uma das visões, mas outras visões, que Deus vai dar ao profeta Ezequiel, entre tantas visões que ele teve, que o Senhor deu a ele. Por exemplo, quando o profeta Ezequiel, ele estava na Babilônia, no rio Quebar, a Bíblia diz que ele estava à beira do rio babilônico, quando de repente, subitamente, os céus se abrem para o profeta, e ele diz que vê visões de Deus. E essas visões ele vai contar no capítulo de número 1. Só que essas visões que o profeta tem, ele fica estagnado, estarrecido, estupefato, ao ver as visões que Deus está lhe mostrando. E o que me chama maior atenção é que Deus não dá visão para a gente ficar parado. Deus não dá visão para a gente ficar sentado no canto. Deus não dá visão para a gente olhar e simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Se Deus dá visão, é porque Deus quer que a gente faça alguma coisa. Então você entende que o profeta está tendo a visão, mas ele não esboça a reação. Ele tem uma visão, mas ele não faz nada. Ele tem uma visão, mas ele fica sentado. E no capítulo de número 2, o Senhor que chama, e que chama capacita, que capacita, envia, ele vai falar com o profeta. A Bíblia diz que o profeta está sentado vendo aquela visão,
e retorno a repetir e provo a vocês, e se for necessário repetir 1001 vezes, repetirei, para ficar gravado na tábua do coração de vocês. Deus não dá visão para a gente ficar parado. Então o profeta está sentado parado, tendo a visão de Deus. Eu não sei como é, Sara, que alguém consegue ter uma experiência com Deus e ainda fica parado. Eu não sei que tem gente assim, que tem experiência com Deus, mas não faz nada. Tem experiência com Deus, mas está parado. E eu quero te dizer nesta noite que o que Deus te deu não foi para tu ficar parado. Foi para tu começar a fazer alguma coisa. Aleluia. Oh, glória a Deus. O profeta está parado diante daquela visão, capítulo 1. Só que a Bíblia vai dizer, meu diácono Yang, que quando Deus percebe que dá a visão de diaconisa Edvânia ao profeta Ezequiel, e vê que Ezequiel não esboça nada, que Ezequiel não faz nada, que Ezequiel só fica olhando, mesmo tendo visões, só fica observando, e como eu disse, Deus não chama e nem dá para a gente ficar parado, porque a ferramenta que Deus dá não é para ficar enferrujada, é para trabalhar com a ferramenta que Ele está dando. E eu vou falar aqui nessa noite, já que é tudo de doutrina. Tem crente que está com a ferramenta enferrujada. Está chegando a hora de você tirar essa ferramenta, porque Deus não deu essa ferramenta para você ficar parado. Glória. Aleluia. Essa ferramenta é para a gente trabalhar. Deus nunca coloca a queixada na mão de profeta, para profeta não usar queixada. Deus nunca coloca cajado na mão de Moisés, para Moisés ficar olhando. Deus nunca coloca a capa na mão de Elias, para Elias ficar somente observando. Deus nunca coloca bordão na mão de Eliseu, para Eliseu ficar parado. Deus nunca coloca pedra na mão de Davi, para ele não usar. Então, se Deus colocou na tua mão, não é para você encaixar, é para você trabalhar. Então, nesta noite eu vim te dizer, pega essa ferramenta de novo e começa a trabalhar. Deus está falando com alguém aqui que está parado. Deus está falando com alguém aqui que parou. Deus está falando com alguém aqui que não quer mais fazer nada. E Deus está dizendo assim, Deus não te deu a ferramenta para tu estar parado. Aí você está dizendo, mas pastor, eu parei por causa de alguém. Eu parei porque alguém disse que eu não sabia fazer. Eu parei porque alguém me criticou. Eu parei porque alguém não me aplaudiu. Eu parei porque alguém puxou meu tapete. Eu parei porque alguém não me ajudou. Ei, Deus não está olhando desculpa de crente. Nesta noite Deus não quer desculpa. Deus quer você trabalhando com a ferramenta que Ele colocou nas suas mãos. A ferramenta pode ser pequena, mas faz milagre. A ferramenta pode ser pequena, mas derruba gigante. A ferramenta pode ser pequena, mas anima. A ferramenta, oh meu Deus, estou sentindo a glória de Deus aqui. A ferramenta pode ser pequena, mas ainda provoca profeta. Me ajude a dar essa doutrina. Capuque alguém diga assim, é para usar a ferramenta, vá. Diga para ele, diga para ela, é para usar a ferramenta, viu? Pergunta para ele direitinho com carinho, por que você não está usando? Vá, pergunta. Puricalamandará cheia. Eu não dou ferramenta para quem que fica parado. Tem ferramenta enferrujada. Tem ferramenta aí guardada. E deixa eu falar uma coisa aqui. O que tira ferrugem de ferramenta é óleo. Eu vou repetir. O que tira ferrugem de ferramenta é óleo. Então estou mandando te dizer, tem óleo hoje para colocar na ferramenta.
não posso, meu presbítero, ficar parado com a ferramenta que Deus me deu. Ah, pastor, mas não me dá oportunidade para pregar. Tem rua para te entregar. Unicalamaia. Isso não é desculpa bacana que quer fazer a obra. Mas não querem que eu pregue mais nas igrejas. Ainda tem caixa de tomate para a gente subir em cima. Ainda tem água, pastor. Não querem me dar igreja, mas ainda tem caçada para dar glória. Ainda tem caçada para pregar o evangelho. Eu não preciso de público para pregar. Eu não preciso de público para falar de Jesus. Usa a ferramenta. Oh, glória a Deus. E a ferramenta que Deus dá ao crente, às vezes é a ferramenta que ele tem que usar para espantar os inimigos. Qual foi a ferramenta que causou temor, medo e pânico e pavor nos midianitas? Cântaro, tocha e buzina. Glória! A ferramenta que deixou os midianitas acordando de noite, não sei o que é isso. O que está acontecendo? Porque quando o crente toca a trombeta e quebra o cântaro, ai meu Deus! Quando o crente se quebra, a tocha acesa pega! Sabe por que as tochas não estão acendendo? Porque o espírito não quer mais se quebrar! Não quer mais se quebrar na presença. Não quer mais se quebrar na presença. Não quer mais se quebrar na igreja. Aí diz, eu tenho vergonha, pastor. Eu tenho medo, pastor. Eu tenho vergonha de alguém dizer que não é Deus, pastor. Ah, meu Deus do céu. Aí não quebra o seu cântaro. Aí fica com a tocha lá dentro, pega no fogo. E a tocha diz, eu quero sair pra fora. Quebra, quebra, que eu quero sair pra fora. Quebra, que eu quero sair pra fora. Oh, glória. Presta atenção nessa mensagem. A tocha estava acesa, mas estava dentro do cântaro. Enquanto o cântaro não fosse quebrado, a tocha não aparecia. Deus está me dando isso aqui agora, viu? Essa exegese. Tinha cântaro, tem trombeta, tem tocha, mas tem medo de quebrar. Tem medo de se doar. Medo de alguém, medo de perseguição. Medo de falar mal. Aí tem medo de se quebrar. E a tocha pega no fogo dentro. E a tocha queimando dentro. E a gente queimando por dentro, ardendo e tem que explodir. Aleluia, e não quer se quebrar, meu irmão. Hoje é noite da gente quebrar nosso cântaro. E deixar a tocha pegar fogo no meio da rua. E o fogo vai ver. E quem tem chamado não tem tocha. Escuta. Ezequiel está tendo a visão. Só que a visão que Deus dá a ele, irmã, muda. Não é para ele ficar só para ele. A visão que Deus dá a ele é para ele falar para o povo. Tem gente precisando da tua visão que está calado. Cheia. Tem gente precisando da tua palavra de calado. Tem gente precisando da ferramenta que Deus te deu e tu não está usando. Hoje é noite de despertamento. Escute. O profeta vê. Que coisa linda. Eu vou ler isso aqui para vocês, que é doutrina. Eu quero ler. Capítulo 2 de Ezequiel diz assim, ó. Que coisa tremenda. Ele está tendo a visão, mas na visão que ele vê, não faz
Nada. Só observa. Só fica olhando, mas não faz nada. Aí no capítulo 2, já que o profeta está tendo visão e não faz nada, Deus chega para ele assim, e disse: filho do homem, põe-te em pé, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Já que o profeta tem visão, já que o profeta está tendo a visão, e não está fazendo nada com a visão que Deus está dando, só está sentado, se Deus manda ele ficar de pé, porque ele está. Aí Deus disse: já que eu te dei a chamada, e tu está sentado, não quer fazer nada. Eu dei a chamada e tu não quer fazer. Eu te chamei e tu ainda está sentado. Eu te escolhi e tu ainda está sentado. Eu te levantei, mas tu ainda está sentado. Oh, meu Deus do céu, quem está sentindo a palavra de Deus aqui nesta noite? Deus está falando conosco. Aleluia. Se você não se levantar depois dessa pregação, eu vou pedir a Jesus para fazer uma visita a você de madrugada. Se a palavra não te levanta, o dono da palavra levanta. Vou repetir de novo. Se a palavra do dono não te levanta, o dono da palavra levanta. Ele vai dar te visitar. Já que as visões não levantou o profeta, eu disse: eu vou lá. Já que a visão não levantou o profeta, eu vou fazer uma visita a ele. Aí Deus vai aí da profeta e diz assim: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Sabe o que é que eu aprendi aqui? Primeira visão não é para ficar parado. Segundo, é que quando Deus diz: põe-te de pé e eu falarei, aí tem gente que está dizendo assim: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Você já se levantou? Você já se levantou? Alguém está entendendo essa palavra aqui nesta noite, irmão? Você quer que Deus fale com você? Aí Deus manda se perguntar: você já está de pé? Eu vou esmiuçando, viu? Na exegese. Eu vou esmiuçando. E Deus fala com quem está caído? Por quê? Quem está caído está desanimado. Quem está desanimado porque eu vivo aí ninguém. Aí Deus diz assim: ei, eu quero falar contigo. Mas primeiro, põe de pé. Eu falarei contigo. Ah, pastor, me explique melhor. Vou explicar. O que é se pôr de pé? É você que estava parado e continua vindo agora. É você que vem de tempos em tempos para acabar vindo direto. É você que vem um dia outro não, começar a vir, aí Deus vai começar a falar. Aí Deus vai começar a falar. Eu preciso dizer, sacerdote. Põe de pé e eu falarei contigo. Irmão, escute. Eu sei que Deus fala em qualquer lugar. Mas se existe um lugar, eu vou provar, melhor para Deus falar mais do que a igreja desconheço. Deus fala em todo lugar. Mas no mundo, se existe um lugar onde Deus mais se manifesta e mais aparece do que a igreja, me prove um lugar. Eu vou provar. Jeremias capítulo 18. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir. Onde é que escuta a palavra? Onde é a casa do oleiro?
Estou dando a revelação do texto, viu? Tá. Estou dando a revelação do texto. Estou provando na Bíblia, já que é doutrina. Vamos lá. O lugar que Deus fala, Deus disse, Deus poderia, disse, Jeremias, vou falar com você aqui na sua casa. Porque tem uns, não sei quem, mas alguns irmãos que levantam uma tese falida, e eu chamo isso de válvula de escape. Aqui na minha casa Deus também fala comigo. Isso é desculpa para quem não quer vir para casa do goleiro. Isso é desculpa para quem não quer vir para casa do goleiro. Isso é desculpa, vou aprender. Doutrina, você vai aprender. Você tem que aprender a palavra. Deus está te chamando para a realidade. Vamos parar de dar desculpa esfarrapada. Eu digo a você que Deus fala em todo lugar, mas não existe lugar melhor para Deus falar do que na igreja. E eu vou provar a você que Jesus e a igreja não está assim, separado, sempre está conectado. Aonde aqui na Bíblia Deus está desconectado da sua igreja? Se a igreja é noiva, ele é o noivo, a igreja é noiva. E ele nunca esteve desconectado da sua noiva. Nunca. E aí Deus diz a ela assim, tu de pé e eu falarei contigo. Olha a revelação do profeta. Então, entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E me pôs de pé. Quem foi que colocou o profeta de pé? Aleluia! Quem foi que colocou o profeta de pé? Foi as pernas dele? Foi o Espírito de Deus. É ele quem coloca a igreja de pé. É ele quem usa a igreja. O Espírito de Deus. Eu não vou me demorar muito nessa doutrina não, mas escuta. Se eu terminasse agora, já estava dado o recado. O profeta vê visão, não fica de pé. Visão não é para estar parado. Deus vem onde está ele, já que a visão não levanta, Deus vai e levanta. Mas quando Deus fala, tem que o Espírito entrar nele. Quando o Espírito entra no profeta, o texto diz que ele se põe de pé. Aí o texto ainda continua. Aí foi que eu ouvi as suas palavras. Me perdoe pelo que eu vou dizer. Se a gente não ouvir ou dar ouvido à palavra de Deus, é porque o Espírito já não está perto. O Espírito de Deus é quem faz a gente ouvir as suas palavras. A Bíblia diz que entrou em mim o Espírito e eu ouvi a palavra. Carne não pode ouvir Deus falar. Incrédulo não pode ouvir Deus falar. Escuta, mas não ouve. Escutar é uma coisa. Tem muito crente escutando e pouco crente ouvindo. E a Bíblia diz, ouve, ó terra. E quem tem ouvido, ouça. Porque o Espírito diz às igrejas. Tem muita gente somente ouvindo e não está dando ouvido e escutando de verdade o que Deus está dizendo. Então o texto diz que ele só vai ouvir quando o Espírito entra dentro dele. Aí ele começou a dar ouvido à palavra. Eu vou dar o tema dessa doutrina. É a introdução e vou entrar na mensagem. Saindo do lugar seco para ir para o lugar da purificação. Saindo do lugar seco
para ir para as torrentes de águas de Deus. O profeta, ele vai enfrentar uma sequidão na sua vida. E quem é na vida espiritual, meu presbítero, que nunca experimentou uma sequidão espiritual? Aquele desânimo, aquela vontade de não vir mais para a igreja, aquela vontade de parar, aquela vontade de desistir, aquela vontade de largar tudo, aquela vontade de sair pelo mundo gritando, aquela vontade de se esconder de todo mundo, sem querer ver a cara de ninguém. Quem é que nunca passou por isso, irmãos? Se você dizer que nunca passou, eu vou dizer que você é mentiroso. Por quê? Porque o profeta Elias passou por isso. E ele se escondeu dentro da caverna. Quem é que não chega um ano na caverna na vida da gente? Todos nós passando o ano, às vezes a gente não faz transparecer, a gente não fala para ninguém, mas dentro de nós a caverna está grande. A gente já está lá dentro faz muito tempo. E sabe o que é que eu aprendi? O Senhor vem com um terremoto, o profeta não sai de dentro da caverna. O Senhor vem com fogo, e o único elemento que faz o ser humano que dá, socorro, fogo é o fogo. E o profeta não saiu. O Senhor mandou o vento que quebrava a penha, era a penetração por cima da cabeça, abre arrancando-se, e o profeta lá dentro da caverna. Só que a Bíblia diz que depois que passou o vento, depois que passou o vento, chegou a hora de Jeová falar. Depois que passou o vento, vai chegar a hora de Deus falar. Quem está entendendo essa palavra aqui? Depois que passar o vento, depois que passar o terremoto na tua vida, depois que passar o fogo na tua vida, depois que passar o vento na tua vida, prepara para ouvir a voz de Deus dentro dessa caverna. Deus só falou depois do vento. Deus só falou depois do fogo. Deus só falou depois do terremoto. Me prova Deus falando antes disso. Deus só falou com o profeta depois de tudo isso aqui. Por quê? Porque Deus tinha que permitir o profeta passar pelo vento, pelo fogo e pelo terremoto para dar uma lição de moral no profeta. Aí você pergunta, pastor, qual foi a lição que Deus deu no profeta e quer dar em nós também? Vou dizer qual foi a lição. Quando passou o vento, quando passou o fogo e quando passou o terremoto, a Bíblia diz que na beira da caverna, a voz de Deus bradou mansa e suave e gritou para dentro da caverna: o que fazem aqui, Elias? Você não entendeu, mas vai entender melhor. A voz disse: o que faz aí ou o que faz aqui? Eu não entendi. Agora eu disse o que faz aqui, ali, aí. O que faz aqui. Se Deus diz o que faz aqui, Deus estava dentro ou fora? Deus estava dentro ou fora? Eu vou repetir. Casa, se eu disser o que faz aí, tu está lá. E se eu disser o que faz aqui, tu está onde? Perto de quem? O terremoto está, mas é perto de Deus. O vento está, mas é perto de Deus. O fogo está, mas é perto de Deus. Eu estou extraindo a exegese da hermenêutica. Vamos aprender. Não é o que fazia aí, o que fazia aqui. Então quer dizer que Deus estava onde? Lá. Assim, o que você está fazendo aqui? Tu está entendendo? Deus não diz o que faz aí. Pode ler, o que faz aqui. Então dá-se entender que Deus não está fora da caverna. Deus está dentro da...
Então, se o fogo não matou, por que quem estava lá? Se o vento não matou, quem estava lá? Se o terremoto não matou, quem estava lá? Sabe o que é que Deus está dizendo, Diabo do Fogo? Se eu não deixei o vento te matar, o fogo te queimar e o terremoto te soterrar, tu acha que eu vou deixar o endemoniado acabar com o teu ministério? Tu acha? Tu acha? Jezabel não vai te matar! Era Jezabel a endemoniada! E Elias fica dizendo: se eu não deixar o sol matar, Jezabel não mata! Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa casa, irmão. Aleluia! Deus está dizendo: aproveita a revelação que eu estou dando a meu servo e leva para tua casa. Recebe essa vitamina de Deus hoje aqui. Ela me corre com vitaminação do teu sangue para tu levantar a cabeça. Pegaram os detalhezinhos? Pastor, por que eu já li tanto não vi isso? Deus está me fazendo ouvir as suas palavras. Então Deus está dizendo: meus filhos, fique tranquilo. Se nada disso matou ele, você acha que eu vou deixar também matar você? Você está entendendo, irmão? Você acha que essa luta vai matar você? Você acha que essa prova, essa dificuldade, essa situação que tu está passando vai te matar? Se Deus não deixou o profeta morrer com tanto fogo, tanto terremoto e tanto vento, e o segredo foi Deus lá com ele. Aí Deus bradou e tirou o profeta de dentro daquela caverna. Mas eu estou falando que o profeta Ezequiel, ele estava no período de sequidão. Eu vou provar a vocês. Porque tem momentos na vida do crente que ele está cantando vitória, que ele está rotando bênção, que ele está dando gritos de glória, de grandes vitórias. Mas tem momentos na vida do crente que ele fica em silêncio, ele fica parado. E o pior de tudo isso aí, irmãs, não é o crente parado, é o silêncio de Deus com ele. O silêncio de Deus, diácono, meu presbítero, é o que incomoda. Quando Deus se cala, a gente fica incomodado. A gente fica naquela sensação de imune, aquela sensação de que Deus não ama a gente. Aí fica dizendo assim: Deus fala com todo mundo, menos comigo. Eu acho que eu nem salvo sou. A gente fica com um monte de interrogação na cabeça quando Deus não fala com a gente. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus pega o profeta e leva para o lugar mais seco do mundo. Não é o deserto, mas leva o profeta para um vale. Eu provo a vocês que é o lugar mais seco, porque a Bíblia diz que os ossos estavam, não era seco. Não, o lugar que o profeta está indo não é um lugar seco, é um lugar sequíssimo. Você já procurou a palavra sequíssimo? É igual o agravante, médio, grave, médio, grave, leve, médio, grave e gravíssimo.
É o sequíssimo. Não era um lugar seco, missionária Lucélia. Era um lugar sequíssimo. Lugar improvido de águas. Lugar onde você não poderia beber um gole de água. Porque o texto diz que até os ossos estavam se secando. Eu vou falar algo aqui que está queimando no meu coração. Os ossos estavam secos, mas não estavam quebrados. Pode até estar seco, mas ainda não está quebrado. Uricalamandaia. Uricalamanda. Escuta. Os ossos estavam sequíssimos, mas não estavam quebrados, porque no milagre, cada osso se juntou a seu osso. Então não tinha osso quebrado, tinha ossos sequíssimos. A pessoa dizendo assim, eu estou enfrentando uma frieza, uma sequidão espiritual. Acho que eu vou desistir. Agora, a Bíblia diz que Deus manda o profeta rodear os ossos. Fazer o quê? É para passar por cima dos ossos? Oh, glória! Porque se o osso está seco, se o profeta vai passar pelo meio, o que vai acontecer? Vai quebrar. E Deus não quer que ninguém quebre a tua estrutura. Deus não vai deixar ninguém quebrar a tua estrutura. Deus não vai deixar ninguém quebrar a tua estrutura. Deus não vai deixar ninguém quebrar a estrutura. Pode tocar em o que quiser de você, só não vai tocar nas tuas estruturas. A glória! Por quê? Porque a estrutura é o que sustenta. A estrutura é o que alimenta. Pode estar sem reboco, pode estar miserado, mas ainda tem estrutura. Sabe o que foi que José disse? Sara, antes de sair do Egito, ele morreu lá, mas não ficou lá. Ele chegou para os homens e disseram assim, para os irmãos dele: Ei, Deus vai tirar vocês daqui. Em outras palavras, Deus vai tirar vocês dessa situação. Isso aqui é profeta. Deus vai tirar vocês dessa situação. Isso aqui é para quem pega, quem não pega, né? Para quem está no culto, quem está voando. Aí, ó, Deus vai tirar você dessa situação. Mas quando Deus tirar você dessa situação, eu não vou ver aqui mais não. Mas a estrutura vai. Quando vocês saírem, leva meus ossos junto com vocês. Eu posso aplicar? Estrutura de crente não pode ficar no Egito. Estrutura de crente não pode ficar no Egito. Estrutura de crente é para ser arrancada do Egito. E entrar naquela Quem disse que tua estrutura vai ficar no Egito? José disse assim: não me deixe no Egito, por dois motivos. Já estava morto, mas a estrutura. Primeiro, ele entendeu que estrutura de crente, de promessa, não pode morrer no Egito, ou ficar no Egito. Segundo, ele sabia que estrutura que fica no Egito vira múmia.
Terceiro, estrutura que fica no Egito só é lembrada em museu. E José estava dizendo, eu não quero ser lembrado como mulher. Eu na igreja não quero ser lembrado como mulher. Oh, glória! Eu não quero ficar no Egito. Leva a minha estrutura com você. Aí eu me lembro, Lucélia, quando Jesus estava na cruz, já que estava chegando 6 horas, já era assim o tempo, o dia sabático. O sabático era um sábado anual. E eles comemoravam 2 sábados em um mês só. Como nós comemoramos num ano só, como nós comemoramos um bissexto de 4 anos, era o sabático. E eles sabiam que depois das 6 horas já não podia tocar em cadáver. Não podia tirar Jesus da cruz. Então eles foram olhar para o ladrão. Para antecipar a morte, ele disse, vamos fazer com ele morra rápido. Quebra os pés. Pá! Quebramos os pés do ladrão. Foram para outro. Pá! Quebraram os pés do ladrão. Quando chegaram perto de Jesus. Na estrutura dele ninguém toca. Na estrutura dele ninguém toca. Está entendendo essa palavra aqui nessa noite, irmão? Eu vou pregar a Bíblia, escuta. Eu estou encerrando o meu muito rápido. Escuta. Eu já estou avistando o aeroporto já. Escuta. A torre de comando lá em cima está dizendo, prepare-se para pousar. Aleluia. Escute. E o piloto chamado Espírito Santo já está com a mão no mocho. Deixa comigo. Ele vai aterrissar legal. A igreja não vai sofrer acidente. Eu aqui vou aterrissar a minha igreja. Espera aí, espera aí. Aí, ó. Quando foram quebrar os pés de Jesus, Jesus já estava morto. Porque ele se entregou. Aí se cumpriu as profecias que nenhum dos seus ossos seriam. Ninguém quebra a estrutura de crente. Ninguém quebra na tua estrutura. Pode mexer com tudo abertamente. Pode mexer com o teu corpo. Pode mexer com a tua saúde. Mas a tua estrutura engana. Sabe o que é que Deus está me dizendo aqui? Sabe por que tem muitos crentes aqui nessa homem e mulher, que ainda está de pé? Porque tem estrutura. Está de pé porque ainda tem estrutura. Está de pé porque ainda tem estrutura. O diabo já tentou te arrancar do lugar. Já tentou te tirar da posição. Mas quem tem alicerce, quem tem estrutura, quem tem a outra. Deixa eu caminhar para o final. Vocês aprenderam que visão não é para ficar parado. Vocês aprenderam que se eu não me levantar, Deus vai lá e me levanta. Do jeito dele. Vocês aprenderam que estrutura mexe em tudo do crente, mesmo nas estruturas. Vocês aprenderam que tem momentos de sequidão. Prepara. Porque o profeta está rodando no vale. Vale não tem água. Só sequidão. Está no meio de caixas clanianas, caveira, corpos catavélicos, que não existe mais, os ossos se secando, e o profeta grita, Deus, que visão terrível é essa? O Senhor diz para ele assim, por acaso, poderão ficar de pé esses ossos?
O profeta disse: Senhor Jeová, sinceramente, eu não sei mais de nada. É feito tudo. Sinceramente, eu não sei mais de nada. Eu não sei nem mais o que fazer. O profeta disse isso. Eu não sei mais de nada. Eu não sei nem mais o que fazer. Estou mais perdido do que segue tiroteio. Aí o Senhor disse: já que tu não sabe o que fazer, eu vou dizer o que é que tu tem que fazer. Abra a boquinha. Abra a boquinha. Não é deixar calado. Não é deixar calado. Abra a boquinha, profeta. Abra a boquinha, profeta. Já que tu não sabe o que é para fazer, eu vou usar meu cérebro para te dizer o que é que tu vai fazer. Profetiza! Olha para alguém e diga assim: não é para ficar parado, é para profetizar no vale, no lugar seco, é para profetizar. Meu Deus do céu! Isso aqui é mensagem para congresso, irmão. Escute! Você sabia que tem vez na nossa vida, irmãs e jovens, irmãos e irmãs, ministério, que a gente fica assim: eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Eu pergunto, eu não tenho nada. Eu falo: eu não sei mais o que fazer. Foi o profeta. Porque quando a gente está no vale, a gente fica perdido. Quando a gente está num lugar seco, a gente se sente só. Quando a gente está num lugar seco, a gente se sente impotente. A gente se sente menosprezado. A gente se sente um zero à esquerda. A gente se sente desprezado. Quando a gente está no vale. E Deus vai do profeta para o vale para mostrar para ele uma coisa. Está no lugar seco, Ezequiel, está. Mas não vai ficar para sempre no lugar seco. Porque daqui a pouco eu estou te levando para outra visão. E a outra visão é torrente de águas purificadoras. E a outra visão não é vale seco. É tanta água que tu vai nadar nela. Oh, glória! Olha, já posando. Você não sabe o que fazer? Deus diz assim: então vou dizer o que é que tem que fazer.